Olá, caríssimos alunos, professora Meg Pacheco. Hoje nós iremos trabalhar dando continuidade ao conteúdo que nós já estávamos trabalhando em sala de aula, com a nossa disciplina de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar sobre recursos expressivos, mais especificamente sobre 3 deles. Mas antes, faço votos de que estejam todos bem nesse período de isolamento social, que estejam aproveitando a família, que estejam aproveitando também esse momento para ampliar o conhecimento de vocês. Recursos expressivos. O que são recursos expressivos? Eles são utilizados essencialmente para tornar os textos mais belos e expressivos. Encontram-se em todos os tipos de textos, desde o poético ao narrativo. Então, esses recursos expressivos são recursos que são utilizados para tornar esse texto mais belo, para tornar esse texto mais atrativo aos olhos do leitor. Hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de recursos expressivos. O primeiro deles é a sinestesia. Sinestesia tem uma relação com o quê? Com a sensação, tá? Anestesia é a ausência de sentidos e sinestesia a fusão de sentidos, ou seja, a mistura, né, de sentidos. A sinestesia é uma figura de linguagem que consiste na união de termos que expressam diferentes percepções sensoriais. Ou seja, quando usamos palavras numa mesma frase que remetem aos sentidos diferentes, né? Por exemplo, audição, olfato, paladar, tato, visão, isso no sentido biológico, tá? Podemos usar palavras que remetem a sentidos diferentes numa mesma frase, como nós vamos ver a seguir. Na frase, olha que cheirinho bom, observem que nós temos aqui 2 palavras em negrito, a palavra olha e a palavra cheirinho. Então, quando eu falo a palavra olha, eu estou relacionando essa palavra com o quê? Com a visão. E quando eu falo a palavra cheirinho, eu estou relacionando ela ao olfato. Então, veja que eu utilizei 2 palavras que me remeteram a 2 sentidos, né? Visão e olfato, ok? Pois bem, será que é possível você, por exemplo, olhar o cheiro? Não, né? Na lógica, não há como você olhar um cheiro, por exemplo. Isso só é possível na linguagem figurada, que é essa linguagem que nós estamos utilizando. Muito bem, na frase a seguir, na terceira frase, nós temos: ó sonora audição colorida do aroma. Observem que aqui nós temos 3 sentidos diferentes no mesmo verso. Nós temos aqui a audição, nós temos aqui a palavra colorida e o aroma, né? Então, pessoal, quando eu falo audição, obviamente que eu estou me referindo à audição. Essa palavra ela está explícita, né, na frase. Quando eu falo colorida, eu me refiro à visão. E quando eu falo aroma, eu me refiro ao olfato. Ó sonora audição colorida do aroma. Né? Então, vejam que nesta mesma frase eu utilizei 3 sentidos dentro dessa mesma frase: audição, visão e olfato. Desse modo, observem que não faz sentido literalmente, né, estas frases. O objetivo aqui, ele é outro, é relacionar esses sentidos. Não tem como tentar entender esse tipo de verso ao pé da letra. Ele ouviu a cor do cheiro, não faz sentido. A intenção é justamente explorar o sentido figurado, e aí o poeta usa desses recursos para causar no próprio leitor esses sentidos. Ele abrange, ele busca sentir que existe uma ligação entre todos esses sentidos, né? Que são aí a visão, o olfato, o paladar, tato e olfato. Muito bem, continuando. O cheiro doce da infância estava naquelas fotos. Observem que nós temos 2 palavras, cheiro e doce. A palavra cheiro, ela se refere a quê? Ao olfato.
Exatamente. A palavra cheiro se refere ao olfato e a palavra doce se refere ao paladar. O segundo recurso que nós iremos trabalhar é a personificação, que é um recurso expressivo que consiste em atribuir características próprias das pessoas a plantas, animais e a seres inanimados. Aí vocês vão lembrar aí desse burrinho aí daquele filme Shrek, né? Observem, lembrem-se que naquele filme o burro ele falava, né? Ou seja, é uma representação dessa personificação, que é quando a gente atribui características humanas a seres inanimados, ok? A personificação ela é utilizada para atribuir sensações, sentimentos, comportamentos, características ou qualidades essenciais humanas aos objetos inanimados ou seres irracionais, por exemplo. E aí nós temos aqui o exemplo: o dia acordou feliz. Segundo esse exemplo, a característica de acordar feliz é uma característica o quê? Humana, né? Que nesse caso está atribuída ao dia, que é um substantivo, ou seja, um ser inanimado. Note que a personificação pode também atribuir qualidades de seres inanimados a outros seres inanimados. Por exemplo, aqui nós temos: o cachorro sorriu para o dono. Então, essa característica de sorrir, ela é própria de quem? Do ser humano, né? Então, esse recurso nós chamamos de personificação. Por fim, nós temos o terceiro e último recurso expressivo da aula de hoje, né? Porque lembrando que esses recursos, eles são inúmeros, são vários, são muitos, e que hoje nós estamos trabalhando apenas com 3 deles. Então, agora nós iremos falar sobre a aliteração, que é uma figura de linguagem que consiste na repetição de sons de consoantes iguais ou semelhantes. Esse recurso expressivo ele é muito fácil, né? Porque é só a repetição de um som consonantal na frase, no texto. Exemplo: chove, chuva, sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. É um fragmento de uma música de Jorge Benjor. Então, observem aqui a repetição das palavras, das consoantes CH, tá? Presente aqui, né? Então, essa repetição é que nós chamamos de aliteração. Outro exemplo aqui: o rato roeu a roupa do rei de Roma. É um provérbio popular. Observe que aqui a repetição da consoante R. O rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Então, essa repetição desse som consonantal nós chamamos de aliteração. Ok, pessoal? Muito bem, queridos. Então, encerramos o nosso vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não pude me estender mais por causa do tempo, mas espero que o vídeo seja útil na resolução da atividade. Vou anexar a atividade aqui abaixo do vídeo e aí vocês responderão a atividade e me darão um retorno, ok? Um abraço a todos e até a próxima.